Então, sejam bem-vindas, bem-vindo, todo mundo que está aqui assistindo a essa aula ou que vai assistir depois. Agradeço muito a presença de todas, de todos que constroem junto esses momentos, essas oportunidades. Eu fico muito feliz de compartilhar um pouco dos meus conhecimentos, da minha experiência com os registros acásticos, ou como eu gosto de chamar muitas vezes, o campo acástico, porque para mim é uma ferramenta que ela sempre esteve ali, né? Se a gente for, né, na definição da palavra, né, o akasha ele é uma dimensão da existência. Akasha significa éter do sânscrito. É a parte mais sutil da existência. Então, tudo que a gente diz respeito à informação, à memória, a, a parte até mesmo da alma, né, estaria pertencente ao que nós chamamos de akasha. E acessar essa sutileza da realidade é algo que todos nós temos a capacidade de fazer. Não é algo que é exclusivo de uns ou de outros. Entretanto, a gente pode acessar com mais ou menos consciência, ou com mais ou menos intenção. A intenção é algo muito importante nesse trabalho, é um ponto que eu vou bater muitas vezes, né? Vou repetir muitas vezes durante as aulas. É o que faz toda a diferença, é nós entendemos com qual intenção nós estamos buscando respostas, informações, inspiração numa caixa, no campo caixa. E para mim foi uma ferramenta, e ainda é uma ferramenta muito importante na minha trajetória, e por isso que eu decidi começar a lecionar, a abrir esses conhecimentos na forma desse curso, que também tem esse aspecto de mentoria, de acompanhamento, de orientação mais pessoal, mais próximo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem aberta, assim, no sentido de o que eu puder passar de informação, de esclarecer dúvidas, às vezes, né, de maneira também informal, no WhatsApp, né, uma coisa ali, aqui, eu faço, né, mas tem muita informação, tem muitos detalhes quando a gente está falando desse aspecto dos registros acásticos, também é um aspecto mediúnico. Tem muitos detalhes que precisam ser vistos com calma, que precisam ser vistos de maneira séria, eu diria, até. Porque quando a gente fala do sutil, nós, de forma geral, aqui na Matrix, né, na 3D, né, na forma como a maioria de nós foi criado, num sistema muito material, a gente não é ensinado a dar conta dessa sutileza, da parte espiritual da vida, das influências, vou colocar como invisíveis, né? Sejam do mundo espiritual, né, de seres desencarnados, ou mesmo de seres sutis, seres elementais, ou mesmo da nossa ancestralidade, das nossas vidas passadas, de todas as existências que a gente já teve. A gente não foi ensinado a lidar com isso. Muitas vezes nós somos ensinados, inclusive, a desacreditar, né? A não, não mergulhar, né? Ter medo até. E isso é um ponto de gatilho para muitos, né? Até mesmo falar de vidas passadas é um tabu em muitas religiões. Da forma como eu fui ensinado, né, como foi orientado, eu eu reconheço a existência de múltiplas vidas na Terra. Eu não eu uso como uma forma de comunicar, que eu acho que passa uma ideia, né? A ideia de vidas passadas. Entretanto, eu gosto de sair da linearidade, né? Eu não gosto de falar de vidas passadas de uma forma muito tradicional. Ah, a última vida que eu tive, aconteceu isso, então nessa vida eu estou pagando aquilo. Eu não gosto de olhar dessa forma, porque eu acredito que a alma, né, o eu superior, ele
bebe de todas as vidas de forma... Ele pode, né, tomar de todas as vidas de acordo com o propósito de cada momento, né? Então, uma vida de 10 mil anos atrás pode ter mais influência do que a última vida que a pessoa teve, se houver um alinhamento adequado, se houver um aprendizado que é coerente, né, entre uma frequência que é coerente. Isso todos são detalhes que a gente fala bastante no curso. Só que volta para o ponto, nós não somos ensinados a lidar com essa parte sutil da vida, mas ela faz parte da vida. O acástico, os registros acásticos, as memórias de outras vidas, o fato da gente se sentir identificado, às vezes ver um filme, né, de outra época, um filme viking, um filme céu, né, enfim, os personagens são assim, ou na África, ou até de outro planeta, a gente se sente identificado com aquilo e não sabe, e acho que essa é uma viagem minha, né, isso aí é, enfim, é um gosto, quando na verdade muitas vezes é uma ressonância, né, existe ali a gente assiste a algo, entra em contato com uma memória, um conteúdo, que ressoa com o nosso campo, que de alguma forma diz respeito à nossa passagem. E, e aqui, dentro dessa linha de pensamento, dentro desse ensino, a gente leva a sério esse tipo de identificação. Não é algo que deve ser simplesmente esquecido. Os seus sonhos, eles têm importância, as suas visões durante uma meditação, até mesmo espontaneamente, né? Às vezes acontece da pessoa acessar, tem acessos importantes dos próprios registros acásticos, fazendo coisas que parecem completamente mundanas. Tudo isso pode ser levado, olhado com seriedade. Nada disso é bobeira, besteira, né? Alguma loucura. E isso geralmente é um momento pessoal. E em alguns momentos da vida, muitos de nós começa a despertar de maneira mais consciente, né? Começa a despertar para esse acesso aos registros acásticos de uma maneira mais constante, de uma maneira mais frequente, e começa a querer buscar respostas para entender, tá, o que é isso que eu estou fazendo, né? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo essa experiência? E às vezes até mesmo com outras pessoas, né? De estar junto de alguém e a sua presença despertar na outra pessoa algo parecido, ou vice-versa, né? A presença de uma outra pessoa despertar em si. Os encontros de alma, como alma gêmeas, chama gêmeas, é, almas afins, almas dármicas, podem, e até alguns relacionamentos kármicos, podem trazer muito dessas chaves de ativação. A tal ponto que nós estamos, aos poucos, e eu espero que o movimento do curso faça parte de um movimento planetário, né, onde nós estamos começando a aceitar mais essas capacidades de acesso aos registros acásticos, essas capacidades mediúnicas, como algo que é da nossa natureza, e não como algo que é sobrenatural, como algo que é estranho, né, como especial, no sentido que exclui e não que inclui. É especial porque assim como qualquer coisa é especial, né? Você poder andar, respirar, isso é muito especial, né? E por que não acessar os próprios registros acásticos ou ajudar outras pessoas a acessarem esses registros? E, então, existe parte do objetivo desse curso desmistificar, né? Acho que tirar um pouco desse peso de, dessas capacidades como algo que é muito difícil, muito estranho, muito fora da caixinha, né? E sim como algo que é cada vez mais importante, porque cada vez mais pessoas estão tendo acessos espontâneos aos registros acásticos e precisam de orientação, e precisam de compreensão, e precisam ver que isso é algo que existe, e não algo que é um, um susto, né? Um medo. De fato, durante muitos anos, né, acho que a maior parte da história da humanidade, a compreensão dos registros acásticos é algo que esteve restrito a poucas pessoas, a poucos grupos iniciáticos, né? E agora
desde o final da década de 80, começo da década de 90, houve algumas aberturas no planeta, algumas aberturas energéticas, algumas barreiras, né, que foram quebradas. O próprio Muro de Berlim simboliza essa barreira acástica que foi derrubada, né? Existem vários ecos simbólicos, né? O campo acástico fala muito dos ecos simbólicos, ecos frequenciais, que foram derrubados e que começaram a impulsionar muitas pessoas a entrarem em contato com os próprios registros acásticos, com seres interdimensionais, e isso deixou de ser algo que estava muito fechado, né, em grupos esotéricos, em grupos iniciáticos, e começou a se transformar em algo espontâneo, a tal ponto que cada vez mais pessoas estão percebendo isso, estão querendo entender isso e querendo usar isso como uma maneira de crescer, de evoluir pessoalmente no processo de autoconhecimento, de conhecer a própria multidimensionalidade, de conhecer a trajetória da própria alma e também para ajudar outras pessoas, um de serviço de luz, um serviço terapêutico, um serviço de ajudar as pessoas a também se conhecerem, se situarem, né, na jornada humana, saindo um pouco dessa identificação excessiva com a matéria, com o corpo, que é o que nós somos ensinados, né, desde de jovens, desde pequenos, desde enfim, nossos ancestrais e por aí vai. A minha trajetória pessoal começou com a espiritualidade mesmo, de começar a ter essa noção mais palpável de que eu não sou só Pedro, esse corpo, essa pessoa, né? Eu já fui, estou muito mais, em 2012. Ali quando o mundo acabou, né? Foi mais ou menos ali, né? Dia 21 de setembro, 21 de, de 2012. Eu tive algumas experiências muito fortes, muito pessoais, e que me abriram muito os olhos com relação ao mundo, de entender que o mundo está em conexão, todos os seres estão em conexão, que existe uma linha invisível, o akasha, né, como esse aspecto sutil da vida que está conectando a tudo e a todos. Eu comecei a ter esse acesso de uma maneira espontânea, intuitiva e uma curiosidade para procurar, né, qualquer tipo de conhecimento que pudesse me auxiliar nessa compreensão. Então, comecei a frequentar centros espíritas, comecei a frequentar a Umbanda, comecei a ler, comecei a estudar tarô, fui aos poucos, né, ainda assim, compromisso, assim, mas um lugar de fascínio, querendo entender isso. Então, ali eu comecei a ter algumas experiências, alguns insights, né, foi algo muito mais intuitivo no começo, começou a se transformar em sonhos muito vívidos. Sonhos relacionados a vidas passadas que eu tive, existências que fugiam completamente do meu cotidiano. Comecei a ver isso tudo em sonhos no primeiro momento. Comecei a ver espíritos que habitavam a minha casa. Comecei a ter várias. Foi uma abertura muito intensa para mim, né? Foi algo muito de repente, muito chocante até. Eu fiquei bastante impressionado na época porque eu estava fascinado, né? Havia uma vontade de mim que queria muito saber dessas coisas e entender que o mundo não é só isso que a gente vê, que a gente toca, mas ao mesmo tempo havia um medo, né? E uma completa inexperiência. Então, nesse processo, eu trilhei vários caminhos que me levaram a danos, né? A dores de cabeça, a becos sem saída. Então, eu não tinha muita noção, por exemplo, de intenção. Eu queria me abrir espiritualmente para ver espíritos ou para lembrar de vidas passadas, mas sem intenção. Então, vinha muitos conteúdos densos até mim, memórias densas, seres densos, né, que traziam pensamentos negativos, pensamentos caóticos. E eu não tinha nenhuma noção de limpeza, então eu tinha hábitos que estavam constantemente me sujando, né? Então eu fumava cigarro,
fazia uso da cannabis de maneira recreativa. Então, meu campo mediúnico estava completamente aberto. Eu recebia muita energia, muita informação, e, e aquilo eu não sabia filtrar, aquilo eu não sabia discernir. Claro que tinha o meu coração presente ali, de alguma forma me mantendo, né, ancorado, e até um certo ceticismo em alguns aspectos, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje para olhar e falar, pô, não, se eu continuasse naquela trajetória, provavelmente eu poderia até ter perdido a vida. Hoje eu vejo isso, né? Se eu tivesse ido naquela trajetória sem intenção, sem orientação, sem ajuda, essa abertura mediúnica, essa abertura aos registros sarcásticos, poderia ter me levado à loucura, de certa forma, realmente, né? E por isso que é importante haver dar espaço para trás, buscar ajuda, né? Pedir orientação. No meu caso, é um caso bem específico, né? Um caso extremo, no sentido de que eu tinha vícios, né? Uma pessoa intensa emocionalmente, então eu tinha processos muito melancólicos e, de repente, processos muito é, entusiasmados, assim, né? Em excesso eufórico, né? E eu demorei um tempo até me estabilizar. E nesse caminho de estabilização, eu passei por várias escolas de cura, de medicina, de compreensão. E esse acesso aos registros acásticos sempre foi algo que esteve mais ou menos ali no fundo, como algo que fazia parte da experiência, mas não era algo que era me ensinado diretamente, assim. Então, as pessoas que eu comecei a conviver a partir de certo momento, elas sabiam ensinar de meditação, sobre yoga ou sobre medicina da floresta, ayahuasca, o uso do rapé indígena, o tabaco, já de uma maneira, né, como medicina. Sabiam me ensinar sobre certas religiões, sobre o Sufi, sobre o Cabala, mas não havia esse olhar com relação aos registros acásticos, como se os registros acásticos fossem, de alguma forma, uma consequência. Eventualmente você vai lembrar de uma coisa, de outra, você vai perceber o registro aqui ou ali, mas isso enfim, não é o foco dessas escolas, né? É como se fosse uma parte da jornada. E, e faltou para mim, até eu entrar de fato em contato com livros, né, com professores que ensinavam sobre isso, e olhar para isso como, não, realmente é possível acessar os registros acásticos, não é algo que está muito longe do meu alcance. Eu demorei um tempo. E, e esse tempo foi importante também para entender que era algo que eu deveria. Não, o que eu quero dizer né, esse tempo foi importante porque eu precisava curar outras coisas antes de mergulhar nesse aspecto. Eu precisava me sentir mais seguro com relação a mim mesmo, com relação ao que eu queria viver, oferecer, e para poder usar os registros acásticos ou desenvolver um trabalho nos registros acásticos, no campo acástico, com um campo acástico, que fosse de fato algo que fizesse sentido para mim, algo que pudesse ser oferecido para outras pessoas de maneira clara, de maneira realmente voltada para a cura, voltada para a iluminação, para a expansão de consciência. E não como simplesmente uma curiosidade, né? Você foi isso em outra vida, né? Porque isso não é o foco, não é o meu foco, pelo menos. Eu não gosto dessa abordagem. Se for para ficar dando, se for para ver isso, né, como os registros acásticos como uma curiosidade, não tem, é tipo uma fofoca, né? Enfim, de outra vida, né? Para que isso vai agregar, né? Qual que é o sentido dessa informação? Por que estamos olhando para essa informação, para isso, essa roupagem que você tem, ou essa vida que você viveu? Isso precisa servir ao momento presente. Isso precisa servir ao agora. E até eu chegar nisso, eu demorei, porque... E aí é um ponto que eu falei em outra aula inaugural, e é algo que é muito importante, a gente pode se perder.
nesse. A gente pode ficar impressionado, né, com vidas passadas, a gente pode ficar impressionado com informações que são mostradas para a gente. Eu tive um acesso espontâneo quando eu comecei a estudar o tarô. Eu fiz uma leitura para mim, era tarde da noite, eu, enfim, não tinha uma rotina de limpeza, né, como eu falei para vocês. Eu abri o tarô e querendo entender investigar uma vida passada, e apareceu muitas informações, é, também relacionadas à pessoa com quem eu estava me relacionando na época, que me impressionaram muito. E eu tive, naquela noite, sonhos muito nítidos sobre quem eu fui. Eu tive algumas visões enquanto acordado ali, vendo, meditando, refletindo a respeito das cartas, e depois eu tive sonhos. E aquilo me marcou muito, porque eu fiquei de alguma forma preso naquela experiência. Eu fiquei de alguma forma vendo aquilo, os erros que eu cometi, me arrependendo de quem eu tinha sido, ou me ressentindo também do que a outra pessoa havia feito comigo. E eu fiquei um tempo nessa experiência. Fiquei, não sei dizer exatamente, mas chegou a quase um ano de eu ficar emocionalmente meio que estancado ali, né? Preso naquilo, vivendo aquela dor, revivendo aquela dor e tentando sair daquela bolha de pensamento. E eu precisei levar alguns dias da vida para falar, não, eu vou soltar isso, eu vou buscar auxílio em outros caminhos, né? E até mesmo ter largado, naquela época eu larguei um pouco o tarô, porque o tarô estava reforçando para mim esse sistema de crenças, esse sistema emocional que eu estava ao qual eu estava preso, que me remetia àquela outra vida. E se a gente isso é muito comum, é o que eu percebo nos atendimentos que eu faço, que as pessoas vêm muito curiosas com relação a uma vida ou outra, como se aquela vida fosse algo muito especial, algo muito influente. E às vezes não é uma vida muito positiva, né? Às vezes é uma vida relativamente negativa, uma vida negativa no sentido de ter sido mais difícil, de ter sido mais densa, mais desafiadora. E quando a gente deixa de dar esse espaço no nosso coração, aquilo, a gente percebe, a gente começa a abrir espaço para algo muito maior dentro de nós, para uma multipotencialidade de existências, de formas de ser aqui e agora, no contexto que nós estamos aqui agora. Quem eu sou, com as ferramentas culturais que eu tenho, com o que eu posso realizar de serviço, com a minha trajetória, né, com os meus dons aqui, e que pode sim usar um pouco do que foi aprendido lá atrás, pode sim usar aspectos do que foi de outra encarnação ou mesmo de outra dimensão, mas não pode substituir. E nós não podemos ficar presos a essas vidas, né? Como se elas dominassem, como se elas dissessem sobre a gente algo que ainda nos define. E faz parte do processo de autoconhecimento determinar essa soberania. Eu sou soberano. Eu aqui e agora sou soberano. Eu posso definir que tipo de frequência, que tipo de qualidade, que tipo de pessoa eu quero ser, eu quero manifestar, independentemente de ter vivido uma vida muito densa, uma vida em que fiz coisas terríveis, ou que fizeram coisas terríveis contra mim. E, e para chegar nessa compreensão, para chegar nesse exercício dessa soberania, é uma jornada realmente muito pessoal, porque cada um de nós precisa atravessar realmente, né? É uma travessia, né? É subir a montanha, né? E essa montanha, muitas vezes, ela tem suas dores, né? Mas, no final das contas, nós estamos sendo convidados a chegar na mesma conclusão, digamos. Ainda que cada um tenha um caminho diferente. Essa conclusão é: eu sou Deus, eu sou deusa, eu sou a luz divina na Terra. E essa luz divina, ela não se define por experiências do passado, ou mesmo possibilidades futuras. Essa luz divina, ela se define a cada momento,
o nosso livre-arbítrio, né? Quem eu escolho ser. E os registros acásticos, eles servem como um livro cheio de lições, cheio digamos, né, como a gente lê uma fábula, né, não tem a moral da história. Da mesma forma são os registros acásticos. Eles trazem para nós esses ensinamentos que são atemporais. Então, você tem algumas existências diferentes na forma, né? Então, hoje em dia não se fala mais, né, não é uma experiência tão comum, ainda que, claro, existem soldados, né, mas não é algo que fazia, né, toda a vila tinha um soldado, ou era o mais comum entre os homens, né? Você não tem reis, né, em cada província, mas você tem experiências que remetem a todas as linhas de tempo, né? Pessoas que se apaixonam, pessoas que fazem promessas umas para as outras, pessoas que traem umas às outras, né? Filhos, famílias, tudo isso são experiências que atravessam o tempo, né? Essas intenções, os dramas, as relações, os aprendizados, né? De perda, de desapego, de tragédia, de luto, de superação, de reconhecimento da própria força, de transformação, tudo isso são experiências que atravessam o tempo. Nada disso está restrito a uma época, a um lugar. Tudo isso é humano. E entender essa essência humana é a parte mais importante do trabalho com os registros acásticos. Porque é através dessas parábolas, dessas fábulas, dessas histórias, dessas interconexões, nós somos convidados a entender aquilo que é mais central na, no, na nossa passagem, naquele momento, naquele desafio, de tal forma que a gente possa usar, então, os registros acásticos, ou trabalho ao campo acástico, que às vezes também é um trabalho simbólico, né? Não é necessariamente de ver vidas, né? Não é como se fosse, vou dar play. Não, muitas vezes é um aspecto simbólico mesmo, símbolos ou personagens, arquétipos que aparecem, para nos ajudar a atravessar algo que está sendo relevante nesse momento, né? Nesse momento da nossa trajetória coletiva ou pessoal. E isso precisa estar sempre em mente, para que a gente não se perca na experiência do passado, que a gente não romantize também o passado ou demonize, né? Não. Que se a gente pode dar muita importância positiva, né? Ah, como era bom quando eu era cigano, né? Como era bom quando eu era sacerdote, sacerdotisa, né? Isso é algo que nos deixa preso naquela experiência. Mas também a demonização, né? Ah, o que fizeram comigo? Me perseguiram, me exilaram, me queimaram. Esse ressentimento também nos deixa preso naquela experiência. E, e o objetivo, né, que a luz traz, o que os mestres trazem, na medida que eu fui aprendendo disso, e eu vejo isso ressoando em muitos professores e autores, professoras, autoras, e é sobre como podemos utilizar essas visões, essas memórias, esses registros, esse campo simbólico e energético, sutil, para nos auxiliar aqui e agora a sermos pessoas mais conscientes, a fazermos escolhas de maneira mais equilibrada, de maneira mais sábia e aumentarmos o amor por nós mesmos e pelo outro, de tal forma que a gente cresce enquanto humanidade. E uma pessoa ela pode passar a vida inteira sem acessar os registros acásticos dela de forma consciente, ela pode ter uma trajetória muito diferente e ainda assim crescer espiritualmente. Então, quando eu dou esse conteúdo, eu não gosto de fazer promessa, essa ferramenta que vai mudar sua vida, né? Isso vai te tornar uma pessoa especial, né? Mas se a pessoa vem até mim
provavelmente existe uma ressonância, né? Provavelmente essa ferramenta serve por causa do seu planejamento de alma, por causa da sua egrégora, né? Dos seus mentores, das influências interestelares, interdimensionais que estão no campo da pessoa. E se essa ferramenta serve, se o campo acástico serve, se o acesso aos registros acásticos serve, então provavelmente você tem algo a ensinar, aprender ou até ensinar através dessa ferramenta. E eu fico feliz em ser um canal de informação, de experiência, de sabedoria, talvez através dos meus erros, né, muitas vezes. E isso, enfim, eu espero ter errado para que outras pessoas não precisem errar tanto. E se você tiver os seus próprios erros, tudo bem também, né? Não é o fim do mundo. Ainda, às vezes, eu demorei para chegar, né? Eu falei em 2012, né? Que foi quando eu comecei a ter alguns acessos, assim. 2013 foi um ano bem, foi esse ano que eu tive experiências muito espontâneas e intensas com o tarô, com os sonhos. E aí a gente está agora em 2026, ou seja, né? Foram 14 anos, 14, 13 anos errando muito. Eu estou atendendo com registros acásticos há 5 anos. 5 anos. Foi 4 anos. Nossa, eu acho que foi em 2022. Faz 4 anos. E foi em agosto. Em agosto de 2022. Então, agora, depois de 4 anos atendendo, que eu estou me sentindo seguro para ensinar um pouco, né, para sistematizar esses conhecimentos. E que eu senti também esse aval, né, essa confirmação da espiritualidade, esse empurrão. Olha, tá, agora dá para você passar esse conhecimento. Agora você já não se culpa tanto pelo que você. Porque eu digo, isso foi algo da minha jornada, né? Me culpei muito por ter errado, por ter demorado, né? Eu não me sentia capaz, né, de ensinar. E agora eu sinto que é um pouco que é mais possível, né? Que eu tenho conhecimento de fato que dá para passar. E eu espero que cada pessoa assistindo isso, se for de fato o chamado do coração, também se sinta apta a ensinar o que precisa ensinar ao mundo. Seja rede sarcástico, seja qualquer outro conhecimento que for valioso. E que os registros sarcásticos possam ser essa ferramenta de reconexão consigo mesmo, com a própria alma, com a fonte, com a memória de que nós somos seres múltiplos, né? Que nós podemos ter muitas existências como professores, guerreiros, jardineiros, sacerdotisas, lavadeiras, rainhas, tudo isso faz parte de quem nós somos. E tudo isso é importante, cada uma dessas vidas é importante. E hoje nós temos a possibilidade, na transição planetária, de chegarmos aqui e falar, tá, eu já fui tudo, agora eu sou. Talvez seja algo que transcende esses rótulos, né? Será que eu preciso me rotular dessa forma? Ou eu posso aceitar um rótulo momentâneo, lembrando que isso é só temporário? A gente, uma outra percepção, né? E por isso os registros acásticos o acesso ao campo acástico é uma ferramenta que está cada vez mais disponível, é que nós estamos também atravessando muitas vidas em uma só. Então, talvez, né, a pessoa que está vendo isso aqui, as pessoas que estão vendo isso aqui, já foi terapeuta, já foi músico, já foi professor, já foi motorista, já foi psicólogo, já foi vendedor. Talvez você já tenha passado por muitas experiências nessa vida, nessa encarnação. Isso faz parte desse movimento. A gente está acessando essa multipotencialidade. E, por causa disso, nós acabamos acessando nossa memória, né? Nossas múltiplas memórias, nossos múltiplos registros. Registros acásticos mais positivos, mais densos, existem registros acásticos mais positivos, mais luminosos, e eles fazem parte de quem nós somos, né? Nós somos todos eles também. E às vezes isso é expresso, é manifestado numa trajetória de vida. Então, para quem está vendo, eu tenho a intenção de realizar esse curso como ferramenta de autoconhecimento, tem muito valor, muita utilidade, porque ajuda a ter esse olhar mais amplo, até mais compassivo, né, misericordioso consigo mesma, ou até com outras pessoas, né,
nessa trajetória de vários papéis que nós temos. Para quem está vindo como na intenção de realizar esse curso como terapeuta, como uma forma de cura, né, trabalhador da luz, trabalhador, trabalhadora da luz, é uma maneira de ou aplicar diretamente esses conhecimentos, ou incorporar o conhecimento dos registros acásticos nas próprias ferramentas, como uma, uma expansão de percepção, de consciência que ajuda a aproximar o cliente daquilo que está querendo ser alcançado, daquele objetivo, daquela cura, ou daquela superação, daquela manifestação. E por fim, né, para finalizar, a jornada de cada pessoa é muito única, né? Como eu falei, a minha foi muitos anos, né? Errando, acertando, errando, errando, acertando, um pouquinho, errando, errando, então, até chegar aqui. E, e cada pessoa tem um tempo, né? O seu próprio tempo. Né? E se nós tivermos centenas de vidas, né? Por que não aceitar que a minha trajetória é em determinado desafio de alguns meses ou de alguns anos, né? Como é que eu posso usar isso para benefício também meu, mas daqueles que virão depois? Então, é uma reflexão que eu trago, assim, como uma... é uma reflexão que esse trabalho com os registros acásticos me traz, que é de sair um pouco do tempo como algo que oprime, mas sim como algo que liberta, né? E às vezes é necessário aquele tempo para certas libertações, né? Assim como um EP, ele demora muito mais para crescer do que, sei lá, uma jurubeba, mas a jurubeba ela morre muito antes, né? O EP ele fica dezenas de anos, né, vivo, né? Por mais que ele demore para crescer. E a jurubeba demora 10 anos ela morre. Então, enfim, estou trazendo um paralelo bem assim, específico, né? Mas é para só para ilustrar um pouco do que esse assunto, né, desperta em mim e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E é isso, né? Falei bastante e queria agradecer, né, a vocês que estiveram essa paciência, tiveram essa paciência para ouvir, para acolher essas reflexões, esses desabafos, ou enfim, né? E também o curso, né? Essa antecipação. A gente trabalha muitos assuntos no curso, esse lado simbólico, a importância das vidas passadas, a compreensão das leis espirituais, os vínculos de alma, o que que pode, o que que é possível, né, com relação a essa parte dos relacionamentos, o que é permitido, o que não é. Tudo isso é algo que a gente aprofunda mais, né? E eu acho que talvez através dessa história tenha dado um apanhado geral. Os raios divinos, eu não falei muito deles, mas eles são muito importantes na minha vida. Então, foi através dos raios divinos que eu comecei a ter um estudo mais sério com a espiritualidade, com o lado sutil da vida, consequentemente com a caixa, com os registros acásticos. Então, todo o meu conteúdo e os protocolos que eu passo, o processo iniciático, eles são ancorados nos raios divinos. Sobretudo, nesse curso, sobretudo com o raio verde e o raio violeta, que são é o mínimo, digamos assim, para mim, são as qualidades divinas mínimas necessárias para realizar um trabalho interessante, sólido, seguro, com registros sarcásticos. Então, eu trabalho bastante com esses raios, mas, claro, todos os outros raios, eles entram de uma maneira ou de outra, né? É tudo um só. E a aula iniciática, né, ou a iniciação que eu dou ao final de cada turma, ela é um, uma união desses dois raios, né? Ela é um produto, digamos assim, né? Uma manifestação que vem da união do raio
violeta com raio verde. E, então, só complementando, né, porque essa parte é bem importante. O trabalho com os raios divinos é algo que atravessa tudo que eu falo, né? Tanto que o que eu falo muitas vezes não é nada original, é só um veículo aqui trazendo para vocês algo que talvez vocês já tenham ouvido ou irão ouvir novamente de outras pessoas. O que eu posso fazer por vocês é auxiliar nesse direcionamento, trazer um pouco mais de confiança, às vezes, né, trocar uma ideia, ou ensinar um conteúdo quantas vezes for necessário para que você se ancore e, na medida do possível, sempre oferecer acolhimento, né, à trajetória de cada uma, porque eu sei que não é sobre, você já foi, importa, né, o sofrimento, a emoção, o sentimento de cada pessoa é importante. Então, algumas coisas não são fáceis, né, algumas, é só, enfim, é só aceitar que é assim ou que é assim. Não, eu sei que também uma coisa é falar, outra coisa é viver, né? Então, tudo isso é muito importante nesse trabalho, nesse ensino, nessa trajetória. E é isso, gente. Queria ouvir vocês, se alguém tiver algo a dizer ou a perguntar, agradeço imensamente pela abertura. Fiquem à vontade, né, se quiserem ligar o microfone ou levantar a mão, é só. Pode falar, Sandra. Oi, Pedro, boa tarde a todos. Foi muito interessante, né, você falar sobre. Às vezes vocês vão ouvir, às vezes é uma coisa simples aqui, mas foi exatamente essa energia que me conectou aqui a você, né? Alguém que falasse uma linguagem diferente, porque técnicas tem um monte por aí, e vinha, né, pedindo para a espiritualidade me trazer alguém que pudesse me trazer a informação que eu preciso, que é exatamente essa a busca da minha alma, né? Alguém que tivesse essa seriedade. Então, isso que você trouxe aqui hoje foi muito rico para mim. Eu agradeço por estar aqui. Gratidão, Sandra, pela abertura, pela conexão, pela confiança. Eu tento trazer uma linguagem que, para mim, faz sentido, né? Eu acho que pra algumas pessoas falta um pouco, assim, né? Eu não gosto de falar muito, claro, esotéricos, né? Acho que isso faz parte da linguagem, assim, mas não é necessário tantas, eu não, como dizer assim, né? Tanto confete, né? Eu acho que dá para fazer esse trabalho com os registros acásticos, é um trabalho que pode ser feito de uma maneira bem, muito mais simples do que muitas vezes é ensinado. É algo que depende muito mais da nossa conexão, da nossa dedicação e, claro, do nosso chamado, do que você dominar uma técnica super complexa, um protocolo que pode servir para muitas pessoas, claro, né? E que eu tenho também alguns protocolos que eu passo, né? Mas que é mais interessante, eu acho, essa parte da conexão, né? Da compreensão, que quanto mais simples, melhor, né? Pelo menos na minha visão. Não é mais o conhecimento que você precisa estar há 10 anos em jejum ou estudar uma outra língua para conhecer, né? Eu tenho essa fé, digamos, essa convicção de que é um conhecimento cada vez mais democrático, cada vez mais aberto, assim, e eu busco passar dessa forma, né? Busco ensinar ou transmitir dessa forma. Então, agradeço muito por trazer essa conexão, né? Esse ponto de conexão, acho, fico muito feliz. Nossa, e mais uma confirmação, né? A espiritualidade sempre falou, entregue de uma forma simples, do jeito que você sabe. Então, e aí você falou isso agora, é exatamente isso, né? Esse jeito simples que é da alma, né? Não tem.
ter complexidade, né? É uma desconstrução do eu que a gente criou, né? Para poder entregar esse simples que é o mais complexo, né? É, gratidão. Gratidão, Sandra. Feliz. E alguém mais gostaria de comentar, de perguntar, de trazer qualquer tipo de observação? Fique à vontade. Estou sem som. Tô falando aqui. Meia hora. Calma aí. Então, vamos mandar uma mensagem. Gratidão, Lilian, pela, enfim, fico feliz que a reflexão tenha chegado. Luan mandou uma mensagem. Gostaria de saber se tem alguma forma de ter mais clareza dos acessos. Sim, existem exercícios que precisam ser praticados para acostumar a pessoa àquela energia, né? Pensa que é assim, né? Tipo, é que nem entrar numa piscina, né? É algo que você vai fazer, não é algo que você simplesmente está andando. Não é interessante que seja algo que você está fazendo e de repente você entra na piscina, né? É importante que seja algo feito com preparo, com intenção. Então, assim como a gente não simplesmente anda e cai na piscina, né? A gente tira a roupa, se prepara, né? Prende a respiração e mergulha. Da mesma forma, quando a gente vai acessar os registros acásticos, é interessante que haja um preparo. Tanto um preparo do ambiente, quanto um preparo pessoal, né? Um preparo mental, emocional. Então, tem algumas orações, tem alguns exercícios de respiração, de visualização, que vão ajudar você a alinhar o olhar, o pensamento, a compreensão. E, para além disso, também uma parte posterior, que após o acesso, porque às vezes a gente tem acesso a muitas informações, mas não consegue tirar nada daquilo, assim, viu um monte de coisa e não sabe o que fazer com aquilo. Então, tem um acesso posterior a isso que ajuda também a ter mais dos acessos. Então, no curso, eu sempre estimulo as pessoas a terem uma espécie de diário, né? A partir das práticas passadas, de escrever, de colocar aquilo como. Também é um processo importante, porque a partir do processo posterior saem várias informações distintas. Às vezes também, não, por mais que a pessoa talvez não goste tanto de escrever, mas falar ou gravar, isso pode ajudar. E alguns alinhamentos, né? Algumas limpezas pessoais também são necessárias. Então, em alguns casos, alguns temas podem ser bem difíceis. A pessoa vai entrar, por exemplo, um tema que geralmente é um tema muito desafiador para a maioria das pessoas, como o tema dos relacionamentos. A pessoa vai ter dificuldade de ter acessos claros a respeito de um relacionamento ou de vários relacionamentos, ou de um padrão de relacionamentos nos próprios registros acálicos. Isso é relativamente normal, né? Não que não é para todo mundo, mas é algo relativamente normal, porque é como se fosse um ponto cego, né? É um desafio. E nem sempre, por um lado, nem sempre é interessante para a espiritualidade ficar te mandando informações a respeito daquilo, porque pode acontecer de você ficar impressionado e ficar preso numa experiência, então aparece uma vida específica, e aquilo pode te deixar. Então, nem todos os acessos eles vão vir com facilidade, meio que pela sua própria segurança. E às vezes a gente tem dificuldade de ter acessos
de aquietar a mente, né? É uma parte da limpeza, realmente, limpeza mental e emocional, para que a gente se sinta seguro, que a gente sinta tranquilidade para acessar certas informações sem que haja aquele caos de pensamentos, de julgamentos, de conflitos. Então, tudo isso são questões, né, que estou falando bem por cima aqui, mas que tem exercícios específicos para isso, tem reflexões, né, dedicadas a isso, porque são várias etapas, né? Não é algo que vai, às vezes, numa sentada só, enfim, tem que observar. Hoje é mais importante limpar a mente, hoje é mais importante organizar o ambiente, né? Isso tudo tem uma delicadeza, né, de uma compreensão, né? Então, existe um passo a passo, assim, que ajuda, né? Tudo isso são aspectos que ajudam a trazer mais clareza aos acessos. Então, não é difícil dizer, faça isso, faça aquilo, né? Tem várias coisas que podem, e aí vai depender, claro, de cada um, né? Às vezes uma pessoa tem algo muito bem desenvolvido, como uma organização espacial, mas tem dificuldade com relação a outros aspectos, como o pós-acesso, ou fazer perguntas claras, intenções claras, confiar na própria intuição, enfim, pode ter vários processos aí que fazem parte, né? Então, diria bem por cima que é um pouco disso. Respondeu sua dúvida? Vamos lá. Maravilha. O pós-acesso, assim, tem alguns aspectos, assim, né? Acho que em algumas em alguns casos, sobretudo quando a gente acessa conteúdos mais densos, é importante chamar uma equipe para limpar, né? Eu uso muito raio violeta no final para limpar aquela energia, porque a gente pode ficar ou muito impressionado por algo que aparece, ou muito confuso, né? Tipo, ele tem um acesso ali que não faz muito sentido, que, pô, mas como assim, né? Então, a chama violeta é algo que ajuda muito no pós. Ela meio que tira o excesso de emoções ou de inseguranças, sentimentos negativos, né? Que podem ser decorrentes de um acesso mais denso ou de um acesso mais confuso. Tem algo o diário, né? Algo que eu trago bastante, assim, de você falar sobre, né? Escrever sobre ou falar sobre o que você viu, porque existem informações que só são compreendidas no ato de expressar. Então, às vezes a gente tem o acesso e tende a ficar com aquilo meio que girando na cabeça, né? Ah, mas eu não entendo por que isso aconteceu, eu não entendo. Aí quando você vai lá e fala ou escreve, né? De repente, pô, você se ouve e faz sentido, né? Aí você entende por que aquilo aconteceu. Então, são algumas dicas, né, que podem ser dadas, assim, e também compartilhar com pessoas que estejam fazendo, né? Compartilhar com pessoas que estejam numa mesma caminhada, conversar com pessoas que estão abertas a isso, é algo que ajuda a expandir um pouco da nossa compreensão. Porque às vezes a gente está preso, né, numa bolha de pensamento, e aí quando vem uma outra pessoa, ela meio que estoura aquela bolha, né, querendo, sem querer ou querendo, né. Então, é algo relacionado ao pós que pode ser trazido, né. E aí, novamente, isso depende muito de cada caso. Tem pessoas que, às vezes, elas falam demais e refletem pouco. Então, a pessoa já tem, ou seja, já quer sair falando, mas não refletiu, não parou para entender o que está acontecendo, não parou para entender o que aquele acesso mexeu a nível de sentimento. A pessoa está muito na razão, está pouco na emoção, não está dando muita importância ao aspecto emocional, está só pensando nas imagens, né? Isso também é algo que pode fazer diferença. Então, são algumas coisas que eu posso compartilhar, Luan, a respeito disso, de maneira bem breve mesmo. Alguém mais gostaria de perguntar, de falar alguma coisa?
Eu vou, em breve, agora eu vou precisar encerrar, mas acho que dá tempo de um último comentário. Bom, eu agradeço a todas as pessoas que participaram dessa aula, né? Seja agora aqui comigo ao vivo, seja depois na gravação. Fico muito feliz de compartilhar, né, um pouquinho da minha trajetória, enfim, da importância que eu vejo para esse conteúdo. Fico muito feliz com as conexões, com quem sente chamado, né? Ou mesmo quem aproveitou essa aula como realmente um conteúdo, né? Para levar para vida, mesmo que não faça o curso comigo, mas que isso tenha servido de alguma forma. Fico feliz de dar, de oferecer, de compartilhar. E caso vocês queiram participar comigo dessa jornada, dessa segunda turma, ficarei muito feliz em acolher cada pessoa que chegar. Né? Sinto que todo mundo vem por um motivo, né? Existe sempre um porquê. Chega a nós quem precisa chegar. E agradeço demais pela confiança, pelo espaço que vocês me dão aqui nos dias de vocês. Gratidão mesmo. Que a fonte divina possa iluminar o caminho de cada um, de cada uma. Compaixão divina traga sempre acalento, alento ao coração de cada um aqui. E precisando, né, de fiquem sempre à vontade para me chamar por mensagem, a gente conversa mais que eu puder auxiliar como pessoa, como terapeuta, como professor, estou sempre à disposição. Gratidão. Uma boa, uma boa tarde a todas. Gratidão.